Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, quase todo mundo já ouviu falar da fuga do Egito, da abertura do Mar Vermelho, aquela coisa toda cinematográfica, né? Mas e o que vem depois? É aí que a história fica realmente complexa. A segunda metade do livro de Êxodo é justamente sobre isso. A gente sai daquela libertação espetacular e mergulha na jornada super desafiadora de formar uma nação. É uma história, sabe, cheia de altos e baixos, de fracassos, mas também de transformações muito profundas. É isso, a liberdade chegou. Mas aí fica aquela pergunta no ar, né? E agora? Pensa bem, como é que um grupo de ex-escravos, no meio do nada, no meio do deserto, se transforma num povo? Um povo com identidade própria, com um propósito, com regras para viver junto. Esse é o grande drama, a grande questão que a gente vai desvendar aqui. Então, para entender essa história, nosso roteiro vai passar por 5 momentos-chave. Primeiro, a pura luta pela sobrevivência no deserto. Depois, a gente sobe para o Monte Sinai para ver o nascimento da lei. Aí, o momento de crise quando tudo quase vai por água abaixo. Na sequência, a gente vê como um projeto incrível consegue unir todo mundo de novo. E, por fim, o grande clímax, a presença de Deus vindo morar no meio do povo. Beleza, então. Vamos começar por essa primeira etapa. Sabe aquela euforia da liberdade? Aquela festa toda? Pois é, aqui ela dá de cara com a realidade. E a realidade é dura. Ser livre é ótimo, mas também significa que agora eles são responsáveis pela própria comida, pela própria água. E o deserto, bom, o deserto não facilita as coisas. E não demora nada, né? O primeiro grande teste chega. E é o mais básico que existe: a fome. A comida que eles trouxeram acaba, o povo começa a reclamar, a murmurar, e de repente, a memória do Egito, mesmo com toda a escravidão, começa a parecer quase boa. É impressionante como a liberdade com fome se torna um desafio gigantesco. E a resposta divina para isso vem na forma do maná. Só que, olha, isso aqui é muito mais do que só comida caindo do céu. É uma lição diária, uma aula prática sobre confiança. Pensa só, eles só podiam pegar o suficiente para aquele dia. Se pegassem a mais, estragava. Isso forçava eles a largar aquela mentalidade de escravo, sabe? De guardar tudo por medo do amanhã. Era um exercício diário de acreditar que no dia seguinte teria mais. Um verdadeiro treinamento para a alma, não só para o estômago. Certo. Depois de aprenderem, na marra, a confiar na provisão de cada dia, o próximo passo é ainda maior. Agora é hora de aprender a viverem juntos, como uma comunidade de verdade. E é lá, no pé do Monte Sinai, que eles vão receber, digamos assim, a planta baixa de uma sociedade completamente nova. Mas ó, antes da gente mergulhar nas leis, tem um conceito que é fundamental a gente entender: o que é uma aliança. Porque isso aqui não é só um código de leis, tipo um código civil, é muito mais. Pensa num tratado sagrado, um acordo que amarra as duas partes. É algo que define o relacionamento entre Deus e o povo, define quem eles são, quais as responsabilidades de cada um e como eles devem se relacionar, tanto entre si quanto com o próprio Deus. E bem no coração dessa aliança a gente encontra os famosos 10 mandamentos. E a estrutura deles é genial, super simples. Eles se dividem basicamente em duas partes. A primeira parte, focada na relação com Deus. É sobre lealdade, sobre adoração, a base vertical da coisa. E a segunda parte, focada na relação com a comunidade. É a parte horizontal. Como tratar uns aos outros com justiça, respeito à vida, à propriedade, à verdade. É a base de uma sociedade saudável. Só que, e aqui a história ganha um contorno dramático, né? Exatamente no momento em que essa fundação está sendo entregue lá no topo da montanha, lá embaixo no acampamento, uma crise gigantesca explode. Uma crise que ameaça colocar tudo a perder, antes mesmo de começar de verdade. E a gente sente o desespero do povo nessa fala, né? Faça para nós deuses que irão à nossa frente, pois quanto a este Moisés, não sabemos o que lhe aconteceu. Dá para sentir o pânico, a impaciência. Moisés some lá no monte, demora para voltar e eles se sentem abandonados. E é o que eles fazem? Voltam para o que conheciam. Regridem para o padrão do Egito, a idolatria, a necessidade de ter um Deus que eles pudessem ver, tocar, controlar. Olha só que contraste brutal. Enquanto Moisés está lá no Sinai recebendo a lei divina, em plena comunhão com Deus, o povo lá embaixo está fazendo o quê? Construindo um bezerro de ouro. É a rebelião em pleno andamento. É um abismo, sabe? Uma desconexão total entre o que está sendo planejado no céu e a fragilidade humana aqui na Terra. Então, essa linha do tempo resume bem o ciclo todo.
Primeiro, a revelação, a lei é entregue. Logo em seguida, a rebelião, com o bezerro de ouro. Mas a história não termina em desastre. E o ponto de virada é a intercessão de Moisés, que se coloca no meio pedindo pelo povo. E isso abre a porta para a renovação, para a restauração da aliança. No fundo, é uma história sobre uma segunda chance. E que segunda chance? Tá, mas e aí? Como é que uma comunidade se recupera de uma quebra de confiança tão grande como essa? A resposta é genial. Ela vem através de uma tarefa, um projeto monumental que vai canalizar a energia de todo mundo para um único propósito. É o que vai tirar eles da rebelião e levar para a unidade. E esse projeto é a construção do tabernáculo. E, gente, isso aqui era muito mais que uma simples tenda. Pensa nele como o coração pulsante da nação. Era o lugar central para a adoração, claro, mas era também um símbolo vivo e constante da presença de Deus ali, no meio deles. Era uma representação física de ordem, de santidade. E o mais importante naquele momento, foi um projeto que uniu todo mundo, que exigiu a colaboração de cada um, ajudando a curar as feridas daquela rebelião. E a reação do povo a esse chamado foi simplesmente avassaladora. O pessoal começou a trazer suas ofertas, seus bens mais preciosos. A gente vê aqui no gráfico ouro, prata, que era a maior parte, bronze, tecidos, peles. Foi tanta coisa, mas tanta coisa, que Moisés teve que dar um basta. Teve que falar, gente, já chega, já temos o suficiente. É a prova concreta de um povo que virou a chave, que saiu da rebelião e mergulhou de cabeça na dedicação. E todo esse caminho, a sobrevivência no deserto, o recebimento da lei, a crise terrível e a reconstrução através do tabernáculo, tudo isso converge para um ponto, para o grande e poderoso clímax do livro de Êxodo. Quando o tabernáculo finalmente fica pronto, acontece algo extraordinário. A glória do Senhor, aquela presença que antes era vista de longe, lá no topo da montanha, agora ela desce. Desce e enche completamente o tabernáculo bem no centro do acampamento. O objetivo de toda essa jornada foi alcançado. Deus agora estava literalmente morando no meio do seu povo. E é interessante notar isso. A jornada do livro de Êxodo não termina com a chegada na Terra Prometida. Termina com a chegada de Deus à comunidade. E isso deixa a gente com uma pergunta bem profunda para pensar. Seja para uma nação antiga lá no deserto ou para as nossas comunidades e vidas hoje. O que realmente significa construir um espaço, um lar, para o sagrado?